Apenas 3 palavras para lhes dizer o que me levou a meter-me nesta empreitade a descrever um livro, que de alguma maneira sistematiza o pensamento que tenho vindo a expor há uns largos anos sobre as matérias da corrupção e matérias conexas. Foi o facto que há 2 combates que precedem o combate à corrupção. E o primeiro é o combate à mentira. A razão principal que me deu o ânimo para escrever este livro foi eu estar saturado, farto e cansado de ver uma mentira reiterada, repetida milhares de vezes em Portugal, que é de que a principal causa da crise reside no facto de os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades. De tanto ouvir falar disto, e de estar farto de ouvir falar disto, resolvi passar à estampa aquele que é o meu pensamento nessa matéria. De facto, não foi o facto de os portugueses andarem a gastar acima das suas possibilidades a maior razão para a crise. A maior razão para a crise foi, de facto, a corrupção. Não foi pelo facto, peço desculpa da repetição, dos portugueses andarem a gastar acima das suas possibilidades que nós criámos uma dívida pública gigantesca. Não, a dívida pública baseia-se e alicerça-se em corrupção reiterada ao longo de 20 anos em cima do Orçamento de Estado. É corrupção na Expo 98, no Euro 2004, no BPP, no BPN, nos submarinos, na forma como foram contratualizadas o serviço da dívida e como foi contratualizada as parcerias público-privadas. Tudo isto, ao longo de anos e anos, custou milhares de milhões de euros aos cofres do Estado, ao Orçamento do Estado, e, naturalmente, que corrupção reiterada ao longo de muito tempo levou à dívida pública gigantesca que temos. A corrupção não é a única razão da dívida pública, mas é a maior razão da dívida pública, como eu tento explicar detalhadamente ao longo do livro. E foi também a corrupção que nos levou a uma dívida privada gigantesca. Foi a corrupção feita por essas autarquias de norte a sul de Portugal, nas áreas metropolitanas, mas também fora, que permitiu que um conjunto de promotores imobiliários tenham criado uma bolha imobiliária gigantesca, feita sempre com base em especulação imobiliária local, alicerçada em negócios de financiamento partidário e conivência com as câmaras municipais, que fizeram só isto. Quando nós entramos no período de crise, início de 2009, 70% da dívida era dívida imobiliária. Não era propriamente pelo facto dos portugueses terem andado a comprar telemóveis e fazer férias que se gerou a dívida privada. Portanto, a dívida pública resulta de corrupção na administração central. A dívida privada resulta em 70%, maioritariamente, de corrupção na administração local, e é isso que eu tento aqui explicar e desmistificar esta ideia de que são os portugueses todos igualmente responsáveis pela dívida pública e pela dívida privada. Não. Dizer que somos todos responsáveis é uma forma de tentar desresponsabilizar aqueles que são os verdadeiros responsáveis, que são aqueles que têm andado a tomar conta da política em Portugal. É esse mito que eu tento desfazer ao longo do livro e a razão principal que me levou a escrevê-lo. Há uma outra luta que persegue a corrupção, a luta contra a corrupção, que é a luta contra o medo. Hoje, se me perguntarem qual é a minha maior angústia em Portugal, é o facto de eu sentir que a sociedade vive com medo. Com medos dos mais variados. As pessoas têm medo de perder o emprego, têm medo de ter emprego, chegar ao fim do mês e não receber o salário, têm medo de perder a casa, têm medo de perder o carro, têm medo de perder a família. E há um conjunto de medos de características materiais, como são estes, mas há uns muito mais graves. Hoje as pessoas têm medo de dizer em voz alta aquilo que se sussurra aí pelos cafés. As pessoas têm medo de falar no emprego. Hoje as pessoas têm medo de falar. Medo de falar. E pouco faltará para que as pessoas tenham medo de pensar. E é numa lógica de combate ao medo que eu também resolvi dar este pequeno contributo, para que nos tempos futuros deixe de haver medo de falar contra a corrupção e, sobretudo, para que os agentes públicos deixem de ter vergonha de combater a corrupção, deixem de ter medo das represálias por combaterem a corrupção, mas passem, espero eu, a ter orgulho de combater a corrupção, que é assim que acontece nos países mais civilizados. Por isso, é este o meu pequeno contributo contra a mentira, contra o medo, e espero naturalmente que a luta contra a mentira e contra o medo permita que o combate à corrupção se faça, porque se todos militantemente, se nós todos não o fizermos militantemente, o combate à corrupção, o combate à mentira e o combate ao medo, uma coisa é certa, os nossos filhos jamais terão um país desenvolvido. Se há coisa que está mais do que demonstrada na academia, na literatura, mas, enfim, quase o bom senso chegaria para isto, mas está demonstrado, é que a corrupção e o desenvolvimento
que tem indicadores próprios, indicadores internacionais, há não exatamente sempre em sentido contrário. Há, como se diz em termos mais estatísticos, uma forte correlação negativa entre a corrupção e o desenvolvimento, pelo que não há países desenvolvidos corruptos, nem países corruptos desenvolvidos. Razão pela qual só nos resta combater a corrupção. Porque se eu entendo que a corrupção está na causa da crise, é uma das principais causas da crise, uma das formas de combater a doença é, obviamente, combater a sua causa. Mas este é um fator conjuntural que tem a ver com a nossa geração. Mas há algo muito mais importante que tem a ver com os nossos filhos, com os nossos netos e com os vindouros. E que tem a ver com isto. Se nós continuarmos a ter esta degradação a nível dos indicadores de corrupção, e recordo que Portugal, na década de 2000 a 2010, foi o país no mundo que mais degradou a sua situação em termos de transparência. Se continuarmos a degradar a situação em termos de transparência e a corrupção continuar a aumentar, nós estamos condenados ao subdesenvolvimento e todos temos obrigação de deixar aos nossos filhos e netos um país que naturalmente seja um país com perspectivas de desenvolvimento, até porque, e aqui pego nas palavras da doutora Maria José Morgado sobre 25 de Abril, esta era uma das primeiras preocupações do regime. No documento fundacional do regime, no programa do MFA, está ali Vasco Lourenço, que não me deixa seguramente mentir, até me pode corrigir se eu falhar alguma palavra, no documento inicial, no programa do MFA, diz-se na primeira página que há um conjunto de medidas imediatas que o regime tem que tomar. A primeira era a constituição da Junta de Salvação Nacional, lembrar-se-ão, e a 14ª medida, que vem na primeira página, é o combate eficaz à corrupção. E o que é facto é que não houve combate eficaz, nem sequer combate à corrupção, muito pelo contrário, o regime foi-se organizando por forma a favorecer a corrupção. Isto porquê? Porque um conjunto de atores da política e da administração acabaram por ser tomados pelo poder económico e nós hoje temos níveis de promiscuidade entre a política e a economia que podemos até dizer que hoje a política em Portugal se transformou numa mega central de negócios. Por isso, para combater a corrupção, para conseguirmos o desenvolvimento da próxima geração, temos obviamente que desmantelar esta mega central de negócios. Se este livro ajudar as pessoas a terem coragem para a desmantelar, já terá valido a pena naturalmente tê-lo escrito. Muito obrigado.